César de Oliveira. Aqui na cidade de Carmo do Rio Claro eu sou conhecido como Juninho. Eu fiquei à frente da seção de cultura do ano de 2013 até 2016, finalzinho de 2016. E quando eu assumi a seção de cultura, uma das principais coisas que me chamava a atenção é o que é cultura para a pessoa como um todo, né? Toda manifestação parte como cultura, e aí a gente chega num ponto da memória. Preservar a memória tem o seu porquê, tem a sua necessidade, tem a sua habilidade. Quem pode fazer isso? Como fazer isso? O grande Boris Falso já dava suas pistas de como procurar os rastros para que isso fosse valorizado. Então a gente deparou com um arquivo um tanto quanto desorganizado no que diz ao tocante da memória patrimonial da cidade. Começamos a fazer um trabalho técnico. Técnico no sentido de que nós reunimos o nosso conselho. O Conselho de Patrimônio Cultural, ele é algo extremamente sério. Aliás, diga-se de passagem, todo conselho ele é muito sério. Se as pessoas soubessem o valor que tem um conselho, eu acho que elas começariam a brigar para ter uma cadeira lá, para participar. Porque um conselho ele é capaz de derrubar uma ação do executivo, ele é capaz de fazer com que o legislativo reveja algumas situações de leis ou coisas do sentido. Mas esse conselho ele tem que estar sendo composto, ele tem que ter sido montada a sua lei de composição e tudo mais de forma clara e de forma correta. Com paridade, membros do poder público, membros do poder civil, sem que haja dominância de um dos lados, porque senão é uma balança que vai pesar desigual. E a Constituição de 88, ela viu isso, né? A necessidade de ter conselhos, né? Aconselhar o executivo, aconselhar as secretarias, aconselhar as sessões. Então o nosso conselho ele pontuou uma série de coisas que foi necessário, que era necessário para fazer naquele momento. Então nós começamos a questão do inventariar o núcleo urbano da cidade aqui. Porque algo muito interessante chamava atenção, e chama a atenção da gente até hoje. A nossa matriz, ela foi demolida no começo dos anos 60, final da década de 50, começo de 60. E fotos da época mostram que, antes da demolição da matriz, as casas em volta eram todas com características do barroco, né? Características da época. E de repente, com o advento do concreto armado, construção de Brasília, aquela coisa toda ali que borbulhava na década de 50, o que acontece? O padre da época resolve que a igreja era pequena, derruba a igreja, e isso foi uma explosão para que as pessoas começassem a derrubar as suas casas e fizessem algo também moderno. Então se perdeu. Se perdeu, se perdeu, se perdeu. Então a primeira pergunta que a gente fez no momento: nós ainda temos memória? Como guardar o pouco que ainda tem? Porque vai chegar um momento em que nós vamos passar e as gerações que estão vindo, elas simplesmente vão ficar sem nada. Então esse processo de valorização do patrimônio cultural como um todo, ele é muito amplo, muito vivo. E quem gosta dele, quem gosta de trabalhar com ele, quem se apaixona realmente, porque você começa a mexer com uma coisa que vai abrindo um leque muito grande e vai te mostrando que as coisas do passado, elas acontecem, ou elas repetem no presente, com uma perspectiva de poder ou não acontecer no futuro. Então, guardar essa memória é fundamental para que a gente possa sobreviver a um futuro próximo aí, ainda mais com tanta coisa que tem nesse mundo. Então, nós montamos o nosso conselho, né? Nós tivemos que praticamente remontar o nosso conselho lá na época, porque não havia paridade.
reescrever um regimento interno, e aí vem toda uma questão. Os trabalhos que é feito durante um ano, ele gera uma pontuação junto ao IEFA, e essa pontuação ela é repassada para o poder público para que seja usada em ações patrimoniais. Só que o que acontecia aqui, e acontece em muitas prefeituras pelo Brasil afora, é o seguinte: o dinheiro ele cai numa conta comum, ele cai numa conta conjunta. E é responsabilidade do gestor, do prefeito e da pessoa que ele confia como chefe da fazenda, lá do gabinete de cuidar do dinheiro, repassar a parte para o fundo próprio. Não existia fundo aqui. Então foi um trabalho danado criar o fundo. Criamos o fundo. Depois começava a luta, porque a gente acompanhava, por isso que eu digo que é muito técnico, porque eu sabia o dia, eu sabia mais ou menos que depois das 9 da manhã eu já podia entrar, que o extrato me dava lá tudo bonitinho, que o dinheiro já havia caído, já havia sido depositado. Então começava uma correria danada, ali eu em nome do conselho, pedindo que o dinheiro fosse depositado na conta. Por que isso? Por que essa insistência toda? Porque o conselho ele precisa de ter liberdade para andar, liberdade para ter seus atos aprovados, deliberados em ata, em ação. E sem esse dinheiro do fundo, que é para isso que ele serve, fica muito difícil. A gente fica muito amarrado a questões públicas e questões onde a gente pode se dizer, o prefeito, a prefeita, o deputado, a deputada, o governador fez. Não. Esse dinheiro é uma verba específica do patrimônio. E quem gera esse dinheiro é o conselho. Então, essa separação ela foi muito importante, ela aconteceu, demorou para conscientizar. Não sei se ainda está totalmente conscientizado, porque infelizmente a cultura política no Brasil ela é muito triste. Então, 4 anos a pessoa fica, pode ter uma reeleição, então troca tudo. Não só troca de pessoas, mas troca de mentalidade. Então tudo aquilo que era feito às vezes é empacotado e assim vai. E assim a gente começava a reescrever uma parte do patrimônio cultural, ou do reconhecimento de bens imateriais e bens paisagísticos, que até então ficava só na promessa, talvez por falta de coragem, talvez por falta de comprometimento, por falta de tempo, enfim. Não cabe a gente julgar, mas o nosso conselho ele foi além das expectativas. Eu friso aqui muito a importância e a parceria que o Ministério Público firmou com o nosso conselho. Porque às vezes passa pela cabeça de muitos conselheiros que o Ministério Público ele gosta de perseguir. E a função do Ministério Público, perseguir sim, aqueles que não estão fazendo o papel correto. Mas a partir do momento que o Ministério Público ele percebe que você está caminhando no caminho correto, nas deliberações do IEFA daquele ano, nas leis vigentes, sejam elas federais, estaduais e municipais, ele vai te dar a mão, ele vai apoiar, e foi o que aconteceu aqui. Então a gente teve muito apoio do nosso promotor, e essa parceria foi muito boa, é muito louvável isso. E aí a gente começou então os processos de tombamento propriamente dito. Então o processo de tombamento hoje, creio que não tenha mudado muito nas últimas deliberações. O conselho ele se reúne e ele chega por indicação, por carta, ou por indicação de algum conselheiro, ou por carta de qualquer cidadão, a importância de tombar um bem, seja uma estátua, uma casa, ou reconhecimento de um bem material, ou de um grupo, enfim. E o conselho vai fazer a análise daquilo para ver se realmente existe um fundo de verdade naquilo, se existe uma ligação, não passa de uma vontade própria do pedido da pessoa, ou tem ali um fundo comunitário de verdade, aquele pedido. Opa, tem. Então é importante, Vamos usar aí como exemplo a nossa Serra da Tormenta, Geograficamente é uma serra,
um topo geográfico que chama a atenção da região toda. Houve o pedido. Abrimos então o processo lá numa reunião do conselho. Havia o hábito anterior à nossa gestão de que fazia-se isso, publicava apenas um edital, ninguém aparecia para reclamar, escrevia-se no livro. Tarará, tarará, no dia tal, o conselho reuniu e tombou a Serra da Tormenta. Mas aí, como eu já disse no começo, a falta da técnica leva às vezes a alguns erros, porque esse tombamento ele já começava errado. Você tem que ter um dossiê da Serra primeiro para apresentar para os conselheiros. Você tem que ter todo um processo ali, um estudo do local, né? Não, eu sei quantos metros a serra tem, mas isso é pouco. Nós vamos ter que demarcar uma linha onde, nessa linha de proteção, não se poderá fazer absolutamente nada, a não ser plantar árvore, etc., por se tratar de um topo geográfico. Quer dizer, eu não vou poder mais, o ser humano não vai poder mais influenciar com antenas, enfim. Então começou todo esse trabalho, e foi um trabalho de quase um ano, né, onde nós tivemos topógrafos, arqueólogos, geógrafos, né, enfim, todos colhendo informações, historiadores e tal. Qual a importância dessa serra para a cidade? Qual a importância do nome? Qual a importância climática? Até chegar no fim do dossiê. Chegou no fim do dossiê, foi apresentado, e aí sim, de posse desse documento, o conselho reuniu. Foi uma reunião exaustiva, porque ele ficou muito extenso, mas nós fizemos a leitura, principalmente das partes que mais interessavam, e foi deliberado que a Serra da Tormenta, em Carmo do Rio Claro, ela é um bem protegido. E esse documento foi enviado para o IEFA. Tá. Para o ano subsequente, seria o ano de 2017, teria que ter feito uma série de ações que estavam no dossiê para proteção da Serra da Tormenta. Porque o dossiê em si, o fato do conselho ter reunido, o fato do conselho ter deliberado a favor, porque foi várias reuniões, né? Reúne, prega lá o edital, você tem que dar notoriedade pública e publica no jornal, tudo mais, porque tem divisas. De repente o Sozé, que tem uma casinha na serra, ele é contra isso, por ser um bem público, ele tem todo o direito de ser contra, então ele tem que manifestar. Você tem que dar lá no mínimo 15 dias para que isso aconteça. Ele apresentou sua impugnação. Essa impugnação, ela tem razão de existir? Não, ele só escreveu lá que ele é contra. Mas ele é contra por quê? Ele é contra porque ele é contra. Então você anexa aquilo ao processo, porque aquilo não tem valor nenhum. Eu sou contra o sol, não vai resolver nada. O sol vai continuar raiando do mesmo jeito. Eu não gosto do frio, então eu vou sofrer do mesmo jeito, porque o frio vai existir. Se existe uma parcela da sociedade que quer preservar aquele bem, não é por conta de uma pessoa que não quer que aquilo que vai parar. E foi o que aconteceu, assim, né? Uma ou outra pessoa disse, não quero porque é interesse particular meu que continue do jeito que está. E assim, nós terminamos o reconhecimento como bem paisagístico. E aí, dentro do nosso nosso cronograma, as ações previstas para 2017, essas ações gerariam pontos. Esses pontos, eles são transformados, vamos dizer assim, convertidos em verba, em dinheiro, que caindo no fundo, dá para realizar essas ações. Agora eu não sei responder se essas ações foram realizadas, mas pelo que a gente vê, não, né? Porque não há nada de novo, continua da mesma forma que sempre foi. Automaticamente não gera ponto, automaticamente não vem nada no ano de 2018, muito menos no ano de 2019, e chega num ponto que o IEFA vai chegar e os auditores vão chegar, mas eles estão brincando com a gente, ou eles estão simplesmente passando tempo ou tentando ganhar uma verba lá durante um ano. Não é assim que funciona. Então, reconhecer um bem
trabalhar com patrimônio, trabalhar com memória, tem que ser algo, primeiro, processual. Lento, gradual, e tem que ser algo que seja uma consciência coletiva, com perspectiva que vai colher o fruto lá no futuro. Não é imediatamente, não é para agora, não é... Muitas vezes as pessoas ficam com aquilo, né? Eu quero colher aquilo naquele momento, né? Eu quero resolver aquilo. E não é. E muitas vezes acontece, né, dessas coisas. O núcleo urbano também resultou em outras tantas negatividade por parte da população. O povo não aceitou que o núcleo fosse reconhecido, fosse, eles diziam tombado, né, mas não era tombado, seria reconhecido como um núcleo histórico e tombaria algumas fachadas e algumas casas mais importantes que sobreviveram à ação do tempo e essa ação da engenharia aí dos anos 60, etc. E isso gerou, inclusive, reuniões na Câmara Municipal, onde a Câmara criou uma lei, onde o Conselho ele não tinha mais direito de deliberar sobre tombamento sem autorização da Câmara. Então o Conselho ele ficou tão amarrado nessa ocasião que ele poderia tombar essa folha, só que depois ele tinha que perguntar para a Câmara Municipal se a Câmara aceitava ou não aquele tombamento. É ridículo isso, porque ultrapassa qualquer uma lei que já nasceu morta pela sua inconstitucionalidade, porque, veja bem, o Conselho ele é soberano no sentido de tombamento, então qual sentido tem um grupo de vereadores resolver que, no caso, essa folha não pode ser tombada, né? E tanto que a lei caiu mesmo, ela não se segurou, né?